Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 20 a 23. A palavra do Senhor nos diz assim: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens, pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Vamos ter mais uma palavra de oração. A Tua palavra aberta, Senhor, foi lida, e dela, através dela, desejamos que o Senhor fale a nós nessa noite, de maneira clara, objetiva, mostrando-nos, ó Deus, mais uma vez, o valor, a suficiência da obra de Teu Filho em nosso favor. É Cristo e mais nada. Cristo é suficiente. E nós não precisamos de mais nada para juntar a nossa fé, para nos tornar crentes completos, a nossa salvação concretizada. Ó Deus, nós rogamos que o Senhor nessa noite nos traga essa instrução, essa exortação, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, aqui nessa passagem, Paulo conclui capítulo 2, esse capítulo que ele começa falando do seu interesse pastoral pela igreja de Colossos, apesar dele nunca ter ido a esta igreja, a própria carta deixa isso muito claro, mas Paulo tinha um carinho muito grande por essa comunidade, porque afinal de contas ela surgiu como fruto do trabalho de um dos seus discípulos, Epáfras, que certamente esteve em Éfeso, quando Paulo esteve lá por 2 anos naquela cidade, e Éfeso, que ficava aproximadamente 150 quilômetros de distância da cidade de Colossos, e Epáfras recebeu a instrução de Paulo e levou então para aquela cidade, e ali muitos foram alcançados pela pregação do evangelho desse servo. Então Paulo tinha uma preocupação muito grande, especialmente quando nós consideramos que muitos perigos estavam rondando aquela igreja, ensinamentos falsos que tinham o objetivo de levar aqueles irmãos, entre outras coisas, à prática de questões do judaísmo, os antigos ritos da aliança antiga, e estes heréticos estavam ensinando que a prática desses ritos era indispensável para a salvação também. Então Paulo combate, aqui no capítulo 2, 4 ensinamentos falsos, 4 perigos que ameaçavam aquela igreja. Nós vimos que o primeiro perigo está do verso 8 ao verso 15, que são as filosofias vãs, uma espécie de humanismo, né? A ideia de que você pode atingir o divino, pode atingir um elevo espiritual maior através do conhecimento, do crescimento da intelectualidade. Paulo diz: isso tudo não passa de filosofias vãs. O segundo perigo, a segunda heresia que Paulo combate nos versos 16 e 17 é o legalismo. Algumas pessoas achavam que elas precisavam seguir uma série de regras, de preceitos humanos, para que eles pudessem atingir um estágio de perfeição. Paulo diz: nada disso, Cristo é suficiente, não precisamos mais nos submeter a este legalismo com questões de festas, de lua nova, sábados, comidas, bebidas, porque todas estas coisas eram sombras porque não eram a realidade concreta. A realidade concreta é Cristo. Portanto, vocês não precisam mais se submeter a este legalismo.
E um outro problema que vimos a semana passada, que esses irmãos estavam enfrentando ali, era o misticismo, as supostas visões. Alguns estavam ali alegando, dos nossos dias. Existem algumas pessoas que ainda têm esse tipo de pensamento hoje, né? E aí é daí que vem, por exemplo, essa ideia de que orar no monte tem algo especial. E algumas pessoas se colocam até de maneira arrogante em relação aos outros, dizendo que ora mais, que lê mais a Bíblia e daí por diante, que tem experiências místicas com Deus. E Paulo diz, nada disso. E por fim, concluindo aqui o capítulo 2, Paulo vai combater o ascetismo, que é um estilo de vida, que nós vamos falar mais à frente, um estilo de vida monástica. Se o legalismo tem mais a ver com regras que a pessoa impõe a si mesma e aos outros, o ascetismo tem a ver com comportamentos. Aquele tipo de pessoas, de gente que se afasta da vida comum, acha, por exemplo, que não pode ter amizade com pessoas ímpias, que elas precisam deixar o seu trabalho para poder se dedicar mais à igreja, ao reino, enfim. Então, Paulo vai combater aqui nos versos 18 a 23 esse problema. Vamos então ao texto? Continue com a sua Bíblia aberta para que você possa acompanhar a exposição. Eu entendo que o primeiro ponto que Paulo trata aqui no verso 20 é que o cristão não deve praticar esse tipo de coisa, o ascetismo, que ele menciona lá no verso 23 e que daqui a pouco eu vou trazer uma definição mais detalhada do que isso significa. Porque ele diz assim, verso 20: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Aqui é o início de uma pergunta que vai ser concluída mais à frente. A NVI, a Nova Versão Internacional, traduz esse versículo da seguinte forma: já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês então, como se ainda pertencessem a Ele, se submetem a regras? Eu entendo que essa tradução da NVI, ela exprime melhor o sentido do texto, porque é exatamente isso que Paulo está dizendo aqui. Já que, considerando que o se aqui não é uma condicional de possibilidade. Na língua grega existem algumas condicionantes, que algumas são de possibilidade, e outras que são de convicção, de certeza. Esta que aparece aqui no verso 20 é uma condicional de certeza. Portanto, uma tradução melhor e que exprime melhor o sentido desse texto seria: desde que vocês, e a NVI exprime bem esse sentido quando diz: já que vocês morreram com Cristo. Meus irmãos, eu chamo a atenção aqui dessa expressão morreste. Esse termo aqui que Paulo usa significa uma ruptura com algo que passou. O que Paulo está dizendo aqui é que em Cristo, estes irmãos haviam rompido com o antigo modo de vida. Ou seja, eles estavam mortos. Já tinham cortado todos os laços, as correntes com o passado, uma vez que em Cristo eles haviam ressuscitado para uma nova vida. E aí Paulo diz: morrestes para os princípios elementares, como a NVI traduz, e a Almeida Revista e Atualizada traduz para os rudimentos do mundo. Vocês lembram quando nós fizemos a explicação aqui dessa expressão rudimentos do mundo, lá no verso 8? A palavra rudimentos significa literalmente os princípios básicos, elementares. E aí a analogia que eu usei na época foi da cartilha do ABC. Antigamente no nosso sistema de ensino, tinha a cartilha, né?
Aí as pessoas até hoje ainda falam, fulano de tal não passou da cartilha. Ou seja, significa dizer que a pessoa não avançou nas séries posteriores. Ela ficou ali apenas no ABC, naquilo que é básico, na junção de algumas poucas letras que formavam palavras. Paulo diz, esses rudimentos do mundo já passaram, porque vocês já morreram para ele, ou para eles. O que Paulo está dizendo, portanto, é que quando esses irmãos voltavam às práticas, por exemplo, do ascetismo, do legalismo, do misticismo, se submetiam às filosofias vãs, o que Paulo estava dizendo é como se vocês voltassem a estes rudimentos. Usando aqui a analogia, imagina alguém que passou da cartilha do ABC, foi alfabetizada, e posteriormente ela retrocede para a cartilha de novo. Ela desaprende tudo. Ela não consegue avançar nos seus ensinamentos, no seu aprendizado, melhor dizendo. É isso que Paulo está dizendo. Uma vez que vocês já morreram para os rudimentos. Irmãos, eu acho isso aqui belíssimo que Paulo traz, e ao mesmo tempo para aquela época foi chocante, porque a gente deve considerar aqui que a igreja de Colossos existiu por volta de 62, 64 depois de Cristo, se a gente considerar que esta foi a data da escrita desta carta, e os estudiosos mais tradicionais, eles defendem essa data, entre 62 e 64, quando Paulo escreveu essa carta. Agora imagine isso. Então, quando Paulo diz que esses rudimentos já não serviam mais, isso para alguns deles foi chocante. É tanto que Paulo, em algumas igrejas, a exemplo da igreja de Corinto, ele não era muito bem aceito. O apostolado de Paulo era questionado, porque Paulo é o apóstolo dos gentios, e uma das ênfases da pregação do apóstolo Paulo é que todo aquele simbolismo do Antigo Testamento estava ultrapassado, obsoleto, com a vinda de Cristo Jesus, que é a realidade concreta. Portanto, regras religiosas, humanas, não salvam. E nós vamos ver mais à frente, meus irmãos, elas na verdade impõem um peso muito grande sobre os fiéis. Isso não é muito comum no ambiente presbiteriano, mas existem outros ambientes protestantes que as pessoas saem do mundo e elas vêm para a igreja, elas deixam o jugo do mundo, e quando chega na igreja, ela recebe um jugo às vezes ainda mais pesado, porque o jugo religioso é cruel. Basta você olhar o jugo que os escribas e fariseus queriam impor sobre as pessoas, e Jesus os confronta de maneira muito dura. Essas regras não servem para outro fim a não ser trazer mais e mais sofrimento aos crentes. Olha como Paulo escreve a carta aos Gálatas, que viviam um problema com os judaizantes. Gálatas capítulo 2, versículos 18 a 21. Porque se volto a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Agora observe, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. O que Paulo diz aqui na carta aos Colossos é o que ele diz também na carta aos Gálatas. Se nós nos submetemos a regras de homens novamente, nós estamos anulando, ou pelo menos declarando que a obra de Cristo não foi suficiente. E daí
a necessidade que eu tenho de adicionar vários outros elementos à fé, porque a obra de Cristo não é suficiente. E isso é muito grave. Por mais que pareça piedoso no meio evangélico, mas quando a gente vê no meio evangélico algumas pessoas levantando alguns tipos de práticas que não são bíblicas, como meio de santificação, elas estão, mesmo que de maneira não conscientes, anulando ou desprezando a suficiência da obra de Cristo. Agora, a segunda lição que nós observamos aqui no texto, versos 21 e 22, Paulo nos mostra que esse estilo de vida, a asceta, o ascetismo, é preceito humano e não tem valor algum. Vejam o que diz os versos 21 e 22. Não toque nisto, não coma disso, não pegue naquilo. Todas estas coisas se destroem com o uso. São preceitos e doutrinas dos homens. Ao que Paulo está se referindo aqui quando ele diz assim: não pegue isto, não toques naquilo outro, não coma isto, não coma aquilo outro? Certamente Paulo estava se referindo ao que ele já mencionou nos versos anteriores. Os heréticos da igreja de Colossos estavam querendo impor à igreja do Novo Testamento as mesmas obrigações da lei de Levíticos. Lembrem-se que nós lemos a semana passada, Levíticos capítulo 11, ali nós temos a lei dietética do Antigo Testamento. E nesta lei, muitos animais eram proibidos de serem ingeridos. É muito provável que quando Paulo diz isso aqui, ele está se referindo a estas pessoas que estavam querendo trazer para a igreja cristã aquelas mesmas práticas. É importante, meus irmãos, eu abro um parêntese aqui, que Paulo não está defendendo que nós devemos fazer uso do alimento e da bebida de maneira exagerada. Aliás, essa é uma questão que a igreja precisa atentar hoje. Os excessos em tudo. E muitas vezes excessos em comidas prejudiciais à saúde. Não é errado você, por exemplo, tomar refrigerante, mas o excesso dele sim. Não é errado você tomar o vinho, mas o excesso dele sim. Não é errado você ingerir determinados tipos de comida, como por exemplo a carne de porco. O errado é assar o pernil e não convidar o pastor. Mas não é errado você comer. Mas o excesso dessas coisas, sim. E nós devemos nos lembrar que na lista das obras da carne, Paulo coloca ali a glutonaria, bebedices. Mas o ponto de Paulo aqui não é este. Eu fecho o meu parêntese. O ponto de Paulo aqui é que estas pessoas estavam proibindo como forma de culto. Eles não haviam compreendido o que Jesus havia ensinado. Vejam o que diz em Mateus capítulo 15, versículos 18 e 19. Jesus diz: não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. O que sai da boca é o que vem do coração, e isso contamina o homem. É interessante o que Jesus diz aqui, que o que entra pela boca vai para o estômago e depois sai para o lugar escuso. É o que Paulo diz aqui, que essas coisas se destroem com o tempo. O alimento se destrói. A partir do momento que ele cai no seu organismo, momentos depois ele já é destruído. Boa parte o organismo absorve e é benéfico para o corpo, e a outra parte é descartada. Paulo diz que da mesma forma essas práticas
não serviam para absolutamente nada, eram destruídas logo, logo com o tempo. Vamos então pensar aqui um pouco, meus irmãos, nesse modelo de vida que Paulo combate aqui, que é o ascetismo. E eu trouxe aqui uma definição. Ascetismo significa literalmente disciplina e autocontrole sobre o corpo, que é alcançada essa autodisciplina por práticas muito rígidas. O asceta, portanto, é aquela pessoa que impõe regras muito pesadas sobre si, impõe um castigo muito grande sobre o seu corpo. Qual é o problema disso? É que o ascetismo é uma manifestação de uma das vertentes do pensamento grego que eu já falei aqui para os irmãos, que considerava o corpo, a matéria, como algo mau. Se a matéria é má, para que eu alcance a salvação, a elevação do espírito, o que é que eu preciso fazer? Mortificar a minha carne. É daí que surge, por exemplo, as penitências, os autoflagelamentos. Nós temos algumas pessoas que fazem promessas, e elas caminham nas procissões, especialmente nas procissões católicas, na Semana Santa, na sexta-feira chamada Santa, e elas fazem romarias até os pontos altos da cidade, onde normalmente tem os cruzeiros. Aqui em Jacobina tem o cruzeiro, e algumas dessas pessoas sobem, isso não é muito comum hoje, mas algumas pessoas sobem de joelhos. Antigamente era muito comum, as pessoas faziam chicotes com pedaços de osso ou de metal na ponta, e enquanto elas iam marchando, caminhando, fazendo a romaria, elas iam se chicoteando, ou então amarravam giletes na ponta daquela pirata, né? E elas iam se autoflagelando. Essa é uma das práticas do ascetismo. Qual é o objetivo? Alcançar a salvação e a perfeição. Nós estudamos aqui na igreja no mês de outubro, e eu gostaria de mencionar novamente isso, a história da igreja a partir do 2º século até o século XVI. E nós vimos que no 2º e no 3º século, especialmente depois do Edito de Milão, de Constantino e de Galério, esse edito dava a liberdade de culto para todas as religiões no Império Romano. Isso foi, por um lado, benéfico, porque os crentes agora podiam transitar livremente no Império, mas, por outro lado, foi um malefício muito grande, porque muita gente entrou para a igreja sem nenhuma conversão, e pior, assumiam cargos. Foi nesse período que, por exemplo, o culto foi contaminado com práticas pagãs. Homens pagãos assumiam os cargos mais elevados da igreja, e isso trouxe uma situação de extremo desânimo para aqueles cristãos piedosos que queriam viver uma vida que agradasse a Deus. E a partir daí começou a se desenvolver um estilo de vida monástica. Nessa época foram construídos muitos mosteiros, as pessoas se retiravam para esses mosteiros, os monges, as freiras, porque lá eles queriam se dedicar à oração, ao estudo, e vivendo na cidade, vivendo naquela cultura pagã, no entendimento deles isso não era possível. Então passou-se a desenvolver esse estilo de vida monástica. No século IV foram criadas algumas ordens católicas, como por exemplo a ordem beneditina de São Bento de Núcia, na Itália. Essas ordens tiveram a sua importância na história da igreja, mas partiam desse tipo de pensamento asceta, ou seja, de que nós precisamos nos afastar do mundo para que a gente agrade a Deus. Vamos então ao nosso terceiro ponto, verso 23, terceiro e último ponto.
Paulo mostra aqui que o ascetismo é ineficaz. Ele diz assim: de fato, estas coisas têm aparência de sabedoria, ao promoverem um culto que as pessoas inventam, falsa humildade e tratamento austero do corpo, mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Meus irmãos, Paulo diz que esse estilo de vida ascético, essa ideia de você impor regras ao seu corpo, não tem nenhuma eficácia contra o pecado. Não tem nenhum valor na luta contra a concupiscência da carne. A pessoa pode criar regras, preceitos, na tentativa de viver uma vida mais santa, criar essas regras por ela mesma, mas se ela não tiver consciência de que o pecado está lá dentro, e é lá onde ele nasce, é do coração, como diz o escritor, o apóstolo Tiago, é do coração e também o Senhor Jesus, que procedem os maus desígnios. O que pode acontecer é que a pessoa pode vestir uma capa bonita de espiritualidade, mas o pecado vai continuar lá, porque a vida ascética não tem nenhuma eficácia, esse tipo de prática, contra o pecado. E Paulo diz aqui que estas coisas têm aparência de sabedoria. Você olha e diz: nossa, que coisa maravilhosa. E ele diz mais: ao promoverem o culto que as pessoas inventam, ou como na tradução na Almeida, Revista e Atualizada, tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Eu trago aqui uma citação do pastor John MacArthur, comentando esse versículo. Ele diz o seguinte: sua humildade, se referindo aos ascetas, sua humildade é falsa, porque nada mais é do que uma máscara de orgulho espiritual, e sua abnegação é um padrão falso, porque é um esforço para se tornarem mais santo do que as outras pessoas, e em todos esses exercícios servem apenas para satisfazer sua vontade carnal. Qual é o problema dos ascetas da igreja de Colossos? Que eles praticavam essas coisas para serem vistos pelas pessoas. Jesus repreende duramente, e os irmãos vão se lembrar que essa era uma prática muito comum na época de Jesus. O que é que os fariseus faziam? Eles costumavam desfigurar o rosto quando estavam fazendo jejum, ficavam com aquele semblante, triste, abatido, para que as pessoas passassem e dissessem: olha, que pessoa consagrada, é uma pessoa de jejum, de oração. Jesus diz também que eles costumavam ir para e alongavam os filactérios, nessa mesma passagem que fala do jejum. Filactério era uma peça da roupa sacerdotal. Os estudiosos não são muito precisos no que é que de fato ela significava, o que era isto, mas era uma peça da roupa sacerdotal, da roupa religiosa, que no momento do jejum eles faziam um jeito de demonstrar que estavam jejuando, para que as pessoas vissem. Jesus diz mais, que eles iam para as praças e ali faziam orações em público, para que as pessoas passassem e vissem e dissessem: são pessoas de oração. Jesus diz mais, eles entravam nas casas das viúvas e comiam tudo o que elas tinham, e nessa época elas tinham uma condição de muita pobreza,
algumas de miséria, eles comiam tudo o que tinha na casa delas e depois, para se justificar, faziam longas orações. Esse é o problema do ascetismo. É uma espiritualidade externa, que a pessoa cria ali uma áurea para que os outros pensem que é uma pessoa espiritual. Meus irmãos, nós devemos nos lembrar de que o verdadeiro cristianismo, ele atua primariamente no nosso homem interior. A graça de Deus nos muda de dentro para fora. Toda mudança que começa de fora, ela tende a ficar fora. É por isso que não é difícil você fazer parte do meio evangélico hoje. Basta que, a depender da comunidade, da igreja, você passe a vestir determinado tipo de roupa, usar um determinado tipo de cabelo, evitar algumas práticas, adquirir um linguajar, como diz João Alexandre, um linguajar evangeliquez, né? Algumas expressões que são próprias do meio evangélico, e aí você já é considerado um crente, um cristão. Mas a pessoa continua com a mesma prática de antes. Compra, não paga, não assume os compromissos, continua com o mesmo coração de antes. Porque a mudança é apenas exterior. E eu estou falando aqui da questão de comprar e não pagar, mas você pode aplicar isso em várias outras áreas, onde a mudança acontece apenas externamente. Paulo combate isso aqui, porque ele diz que estas coisas não têm valor algum contra a sensualidade. Sabe o que é que Paulo está dizendo aqui? A cultura que a igreja viveu nos primeiros séculos era uma cultura promíscua. A gente fala hoje de promiscuidade na nossa cultura, de fato, mas promiscuidade aberta era praticada pelas pessoas nesse contexto aqui. Hoje é claro que isso se propaga com muito mais facilidade, por conta dos meios de comunicação e de propagação. Mas nessa época aqui, as pessoas tinham um nível moral baixíssimo. E sabe de onde vinha isso? Fruto do pensamento grego que dizia que o corpo era mau e não importa o que você faça com o corpo. Portanto, você pode entregar o seu corpo ao pecado para você fazer o que você quiser. E Paulo diz que esse estilo de vida, o ascetismo, não tem nenhum valor contra a sensualidade. E aí eu volto ao caso dos mosteiros da Idade Média. Se sabe hoje que todos aqueles pecados dos quais os monges e freiras fugiram da cidade para se refugiarem atrás dos muros, dos castelos, aqueles pecados adentraram ali. Porque uma vida ascética, só regras externas, não tem nenhum valor na luta contra o pecado. Meus irmãos, ó Deus nos dá a sua graça e de maneira eficaz atua no nosso coração, para que a gente abandone o pecado, ou o pecado vai nos dominar. Não é a igreja que vai nos mudar. O máximo que a igreja pode produzir em nós é uma mudança externa, porque você precisa fazer parte de um código, tem um código de conduta na igreja, e aí você precisa se enquadrar naquilo. Mas a mudança verdadeira, ela é produzida por Deus, pela obra do seu Espírito de santificação em nosso coração. E nesse sentido, nem as vãs filosofias, nem o legalismo, nem o misticismo, nem o ascetismo pode produzir isso, porque essas mudanças são externas, e a mudança real é aquela que acontece no coração pela obra da graça de Deus. Eu quero concluir esse estudo nessa noite fazendo algumas aplicações para as nossas vidas, e eu gostaria de apontar algumas questões aqui. A semana passada nós já falamos um pouco sobre
Nós evangélicos não estamos isentos, meus irmãos, dessas formas de ascetismo que atingiram a igreja de Colossos. Existe também uma dose de ascetismo no meio evangélico hoje. Quantas vezes a gente impõe sobre as pessoas regras que são regras humanas? E eu falo isso aqui com muito cuidado. Dizemos às pessoas que elas não podem frequentar determinados lugares. Quantas pessoas que às vezes foram proibidas de ir, por exemplo, ao cinema, de se relacionarem com pessoas ímpias, de terem amizade com elas, para influenciar, não estou dizendo para serem influenciadas, de tomar de maneira com moderação uma taça de vinho. Se bem que eu costumo fazer uma observação aqui nesse ponto. Eu entendo que na nossa cultura, onde há uma escravização muito grande do álcool, eu entendo que essa questão aqui deve ser tratada com muito cuidado. Eu diria, por exemplo, para a pessoa que é crente e que veio de uma vida entregue ao álcool, o meu conselho é: nem uma taça de vinho prove. Porque quem já tem a predisposição para isso, uma taça de vinho pode ser o gatilho para que os comportamentos antigos sejam despertados. Nesse sentido, nós precisamos ter prudência, a prudência cristã. Mas não podemos, meus irmãos, de maneira alguma, proibir as pessoas de fazerem aquilo ou qualquer coisa meramente por regras humanas. E eu entendo que três questões devem estar na nossa mente quando a gente pensa a respeito disso. Existe alguma lei bíblica, algum princípio específico ou geral que proíba isso que nós estamos proibindo? Mas é por causa da consciência do outro. Mas a consciência do irmão não é o nosso guia. Devemos nos lembrar disso, porque tem muitos irmãos com a consciência cauterizada ainda. E o simples fato de você comer uma coisa comum, por exemplo, da nossa cultura, já é motivo de escândalo. Então, a consciência do irmão não é o nosso guia, mas devemos levar isso em conta. Por exemplo, quando Paulo exorta a igreja de Corinto, se deveria comer aquela carne que era comprada ali no mercado. E aí Paulo diz: olha, não coma. Se você sabe que é uma carne sacrificada, sabe a origem, não coma, não por causa que aquilo vai lhe fazer algum mal, mas evite por causa da consciência do irmão, para não escandalizar. E eu entendo que uma terceira questão que nós devemos pensar acerca de regras é: isso vai prejudicar o meu testemunho? Isso vai prejudicar o testemunho, o nome de Cristo, vai envergonhar o nome de Cristo? Mesmo que isso não seja uma prática pecaminosa, mas diante da sociedade isso não é bem visto, então eu devo evitar. Meus irmãos, que o Senhor nos dê a graça de vivermos a liberdade cristã debaixo dos ditames, dos mandamentos e orientações da palavra de Deus para as nossas vidas, não seguindo regras humanas, mas usando sempre o bom senso, a sabedoria, para que a gente possa sempre trilhar por caminhos seguros e que glorifiquem a Deus. Amém. Os irmãos têm alguma pergunta, alguma colocação? Não? Então vamos orar nesse instante.